Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje vamos estudar sobre desenvolvimento dos indivíduos. Esta é a nossa última aula e antes da gente terminar, essa nossa última aula sobre reprodução dos animais, nós vamos fazer uma revisão bem rapidinha aqui para a gente poder entender, tudo que a gente estudou dentro da reprodução, principalmente dentro da reprodução sexuada, né? E a gente viu tudo isso aqui e para encerrar a gente vai ver lá a última parte do desenvolvimento dos indivíduos, né? Que a gente já começou uma parte na aula passada e a gente termina hoje, ok? Vamos lá? Então, estamos estudando a reprodução, né? Na categoria sexuada, que é aquele tipo de reprodução onde há a união dos gametas. Quando ocorre essa união, a gente tem a fecundação, ela pode ser interna ou externa. E quando essa fecundação ela é realizada, vamos ter a formação do zigoto, né, e depois do embrião, ok? E daí na aula passada a gente estudou o desenvolvimento desses animais, mas em relação ao quê? Porque a aula de hoje também é sobre desenvolvimento. O desenvolvimento da aula passada está relacionada ao local aonde esses indivíduos eles vão se desenvolver. Se vai ser, né, no ambiente, ou seja, lá na natureza, sem a proteção materna, ou se vai ser dentro de um corpo, né? Foi o que a gente viu. Quais foram os locais? Aqueles indivíduos que se desenvolvem dentro do ovo e no ambiente, a gente chama de quê? De ovíparos. Aqueles que se desenvolvem dentro do ovo, mas dentro do corpo materno, chamamos de quê? De ovivíparos. E aqueles que se desenvolvem fora do ovo, mas dentro do corpo materno, chamamos de quê? De víparos, não é isso? E na aula de hoje, a gente vai estudar desenvolvimento. Mas como assim, professora, desenvolvimento? Esse desenvolvimento que a gente vai estudar hoje está atrelado em relação ao seu crescimento, ou seja, o seu desenvolvimento agora, mas de forma mais estética, né? A gente vai olhar para este indivíduo e a gente vai ver como é que ele vai se desenvolver, como é que ele vai crescer até se formar adulto. Dependendo da situação, como ele se desenvolva, certo? Todo o seu percurso aqui, ó, desde zigoto, embrião, né? Vice-versa, aí a gente vai denominar que esse crescimento desse indivíduo, né, ou esse desenvolvimento, podemos chamar assim também, ele vai ser direto ou indireto. Pessoal, não confunda esse desenvolvimento com o desenvolvimento lá do outro lado, tá? Apesar que eles podem se casar sim. Em relação ao desenvolvimento local, um ovíparo, né, ele pode se desenvolver diretamente ou indiretamente. Assim também, como um ovivíparo, ele pode se desenvolver diretamente ou indiretamente, como o ovivíparo também. Ele vai poder se desenvolver, né, diretamente ou indiretamente. Isso vai depender, lá é o local. Aqui é como ele vai se desenvolver até crescer, até se formar adulto. São desenvolvimentos diferentes aí, mas todos eles estão ligados, ok? Então, esse desenvolvimento que a gente estuda, né, lá a gente estava atrelado em relação lá à fecundação e que onde esses pais iam botar esses gametas aí para se desenvolver. Aqui não, a gente sabe, como eu falo novamente, a gente está estudando, né, em relação a como ele vai se desenvolver, ou seja, ele vai crescer até formar-se adulto, né? Mas qual é o ponto de partida? É após a fecundação, ok? É após a fecundação. Então, após a fecundação, os animais eles podem se desenvolver de maneira direta ou maneira indireta, certo? Isso conta desde o zigoto até a fase adulta, ou seja, todo esse desenvolvimento e todo esse crescer dele, né, que a gente, de uma forma mais popular, a gente chama o crescimento, né? Como é que essa criança, né, se desenvolveu, cresceu até a fase adulta? Como é que o gatinho, ele se desenvolveu, ou seja, ele cresceu até ficar adulto? É mais ou menos isso aí que a gente vai analisar aqui hoje, tá certo? Vamos lá? O primeiro a gente começa com o desenvolvimento direto, que é aquele... Por que direto? Porque ele já vai direto. O indivíduo aqui, ele é extremamente, né, bastante mesmo, semelhante com o adulto. É o exemplo de nós mamíferos, né? Se a gente observar o nascimento, né, da gente, quando a gente nasce, já parecemos um adulto em miniatura. O gatinho, quando nasce, ele já parece, né, um, um adulto em miniatura. E o cachorro também. Quando o pintinho também nasce, a gente já vê que ele se parece bastante com o adulto. Por quê? Porque as suas semelhanças ali são bastantes. Não vai ter uma modificação ali bem drástica nesse indivíduo para que ele se pareça logo com o adulto. Não. Ele já vem parecido, ok? Então,
Eles apresentam a mesma organização corpórea, né? O corpo deles se parece, a diferença é apenas no tamanho, né? E neste caso, os jovens eles vão crescer, se desenvolver até chegar à fase adulta, mas aí eles são extremamente semelhantes com o adulto, né? A diferença aqui é só o tamanho. Que nascemos, né, lá no tamanho, né? Um determinado tamanho e vão se desenvolvendo até chegar na fase adulta. O desenvolvimento direto ele é característico de mamíferos, aves e entre outros. Mas aqui eu trouxe para vocês apenas, né, alguns exemplos, mas um foi em relação ao mamífero e peguei como base nós humanos, ó, o nascimento, né? A criança, ela vai crescer até se formar um adulto. Mas a gente percebe que todas as características, toda a organização corpórea que o bebê tem, nós vamos ter também como adultos, a diferença é apenas o tamanho. A mesma coisa aqui, quando eu trouxe, né, um exemplo de aves, né? Trouxe o exemplo da galinha aqui. E, e o pintinho lá, né? Quando ele se desenvolve, ele vai parecer com um adulto. A diferença também é apenas o tamanho, né? Que toda a sua estrutura, toda a organização do seu corpo, mesmo pequena, ela não vai modificar nada, ela só vai crescer aquilo ali e vai se tornar um adulto. Já, pessoal, nos que desenvolve de forma indireta, não ocorre isso, tá? O indivíduo ao nascer, ele é completamente diferente do adulto. Esses indivíduos aqui, eles vão ter que passar por diversas modificações. Inclusive, vão ter que mudar de habitats. A gente vai ver lá quando a gente vai vendo o exemplo lá dos sapinhos, né? E tem indivíduos que, além deles sofrer diversas modificações no seu corpo, certo? Eles ainda também trocam em algum momento de habitats. O que seria habitats? É o local onde ele vive, tá? E, e as mudanças que ele sofre no seu corpo, essa mudança drástica, essa modificação que eles têm ao nascer para ele se parecer com seus pais no futuro, a gente chama de metamorfose, certo? E a metamorfose ela é característica de quem se desenvolve de maneira indireta, tá certo? Um exemplo que a gente traz de desenvolvimento indireto em anfíbios são os sapos. Olha aqui o exemplo do adulto, né? Ele tem que habitat aqui terrestre, né? Mas para se desenvolver ele vem para a água e todo o desenvolvimento do embrião, do girino até a sua metamorfose completa, ele vive em que habitat? Aquático, não é isso? Mas olha aqui, olha, as modificações que a gente diz, olha as metamorfoses. Lembra que eu falei que metamorfose é aquela modificação bem drástica no corpo desse indivíduo, não é isso? Olha o girino. Olha ele se desenvolvendo, ó. Aqui ele não tinha patinha, aqui ele já ganhou uma, aqui ele ganhou duas, está tendo a diminuição da cauda. Quando ele tem a metamorfose completa, né, ele vai se desenvolver e esse restante aqui de cauda ele vai perder. E quando ele perder essa cauda, ele vai voltar ao ambiente terrestre novamente e vai se parecer com um adulto. Mas a gente olhando o girino, a gente pode dizer que ele tem um desenvolvimento direto, ele se parece logo com um sapo de cara? Não, né? Por isso que eu quero que vocês entendam o que é indireto. Porque para ele chegar a aparecer com adulto, ele teve que sofrer o quê, pessoal? Metamorfose, ou seja, várias mudanças no seu corpo, e inclusive de habitats também, ok? Os insetos, né? Eles também vão se desenvolver, algumas de maneira direta, outros de maneira indireta, só que por convenção, a gente estuda insetos, né, com outros tipos de divisões em relação ao seu desenvolvimento. E vamos estudar hoje três, tá certo? O primeiro é o desenvolvimento ametábolo. O que é isso, professora? O desenvolvimento ametábolo, ele é basicamente aquele desenvolvimento direto, tá? E o indivíduo, né, jovem, lá a traça bebê, vamos dizer assim, quando ela nasce, ela vai se parecer com um adulto, apenas se diferenciando pelo tamanho. Olha aqui, ó, ela bebê, ela jovem, ela adulto, né? Então todo esse desenvolvimento dela é direto, certo? Ela vai se parecer a larva lá, ela vai se parecer com um adulto, né? Ela vai se desenvolvendo. Nesse caso a gente diz aqui que é o ovo, o jovem e o adulto, né? Ele vai se desenvolver e vai só apenas crescer. Ele não vai ter muitas diferenças nas suas características do seu corpo, não. A única diferença é só o tamanho, ok?
Então, quando a gente falar de ametábulos, vocês vão lembrar que ele se desenvolve, né, de maneira direta, ok? E que a traça jovem, ela vai parecer com a traça adulta, a diferença é apenas o tamanho. Já nos hemimetábulos, aqui, né, é um pouquinho diferente. Esses indivíduos, eles vão se desenvolver de maneira indireta, certo? Por quê? Porque a gente entende que de maneira indireta. Porque se a gente observar aqui, né, ele vai modificando um pouquinho a sua conformação. Olha, temos o ovo, as ninfas, a fase de ninfa, né, depois aqui é a ninfa jovem e depois aqui é o inseto adulto. Neste caso, o adulto, né, a forma adulta é atingida após mudanças sutis no seu corpo, depois de várias mudanças, certo? Olha aqui o gafanhoto. Então, a gente tem que, nesse tipo de desenvolvimento, os insetos se desenvolvem de maneira gradual ou incompleta, né? Ele vai se desenvolvendo, certo? Por que gradual? Por conta que ele vai desenvolvendo um pouquinho. Olha como ele era aqui, ó. Ó, como ele vai indo. Até ele chegar a essa fase, ele vai crescendo, né? Bem, bem diferente. E as fases de desenvolvimento dele é o que? O ovo, jovem e adulto. É isso? Já os holometábulos, nesse tipo de desenvolvimento, os insetos, eles sofrem intensas modificações durante a sua vida, né? Deixei até grifado aqui, ó, sofrem intensas modificações. Por quê? Porque ele não se parece com o adulto quando ele nasce. Olha aqui, ó, a larva, né? A pupa, depois o adulto, o ovo, né? A larva, a pupa e o adulto. É isso? Então, a gente pode perceber que nos holometábolos ele sofre uma modificação, né, ou uma metamorfose completa, porque a gente observa que cada fase dele, ó, ela vai se modificando, né, para depois se tornar, né, essa borboleta maravilhosa aí e linda, não é isso? Então, pessoal, quando vocês estiverem assistindo essa aula, né? Aqui a gente já está concluindo. A gente viu que existe um desenvolvimento em relação ao local aonde eles vão se desenvolver e também existe um desenvolvimento, né, do seu crescimento, desde o jovem até o adulto, tá? E elas são divididas em desenvolvimento direto, que é aquele que se parece com os pais, e desenvolvimento indireto, que é aquele que ele não, assim que eles nascem, eles não se parecem com seus pais, eles têm que sofrer várias modificações até ele se parecer com o adulto, tá certo? E que os insetos, né, eles têm outras nomenclaturas em relação ao seu desenvolvimento, que a gente viu aqui, que são os ametábulos, né, os hemimetábulos e os holometábulos, tá certo?